Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui no nosso querido e amado canal do Centro Espírita Euripides Barçanufo, para darmos continuidade no estudo do Livro dos Espíritos, à medida da nossa compreensão, né? E junto, já pedindo assistência dos nossos benfeitores amigos, que possam nos amparar, nos acolher, nos direcionarmos para que possamos descortinar um pouquinho do conhecimento e as respostas que os Espíritos nos dão, para que a gente tenha entendimento dessa vida, das coisas que não podemos compreender, mas com o estudo da doutrina espírita a gente começa a compreender cada vez melhor, né, meus irmãos? Que abrange um universo de conhecimentos que a gente possa sempre estar pondo em prática, né? E entendendo as leis, as causas que vai acontecendo, as circunstâncias da vida, né? Então, já desde já, minha gratidão. E junto à benfeitoria espiritual que nos assiste, nossos mentores espirituais, mentores da nossa casa espíritas, que possa nos amparar, nos ensinar, nos ajudar na intuição da leitura, para podermos dar o nosso melhor de conteúdo, de leitura, para que a gente partilhe as leis do amor de Deus, do amor de Jesus para toda a nossa humanidade, para todos que nos assistem, e que a gente possa fazer cada dia melhor, meus amados. Gratidão. Nós estamos no livro 3 do capítulo 8, a lei do progresso. Estamos falando do progresso da legislação humana, né? Das leis humanas, né? Porque a lei natural já é a lei de Deus, né? Sem nenhum comprometimento. Mas a legislação humana muda tanto, transgride tanto, né, em certa circunstância, né, que para podermos chegar no propósito melhor precisa de muita evolução. E a minha questão é a 796. E os espíritos perguntam assim a Kardec. Kardec pergunta aos espíritos, a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? E a resposta dos espíritos nos diz assim: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quando já está feito do que fazer secar a fonte. Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidades de leis tão rigorosas. Então, ele nos pergunta da severidade das leis penais. Esse é o estado atual da sociedade. Ele fala que hoje em dia a nossa sociedade ela prefere punir, né, com, vamos dizer, com severidade. Tem lugares que tem penas de morte, né, tem outros lugares que tem coisas muito mais difíceis, severas, né, com o cumprimento do regimento de um erro do ser humano, tem punições mais severas. Então, ele fala que não é o estado atual. Nosso estado atual de sociedade deveria educar nossa sociedade para não cometer o mal. Ter regimes de ensinamento, de aprendizado, né, para eles melhorarem e não continuarem cometendo o mal. Então, ele fala da nossa rigidez das leis, de lugares que são mais difíceis de compreensão, porque tem lugares que existe, como eu falei, a pena de morte. E nós temos mais que entender a fazer o ser humano compreender o que ele veio fazer aqui, fazer o bem, ensinar os bons conteúdos, os bons procedimentos, para que eles não fiquem no erro, porque a nossa sociedade não precisa agir de punição, né? A gente vê quanta coisa errada, quanto meio ilegal de punição que é feita sem uma transformação do ser humano, porque a lei da sociedade, de legislação, é para melhorar o ser humano, não é para que a gente fique criando prisões, decadências, como a gente vê no mundo de hoje, né? E sim para ajudar no processo evolutivo, tentar criar meios que a sociedade possa evoluir para sair desse círculo vicioso que o nosso planeta está vivenciando. E na 797, como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que conduzem no caminho do progresso. Ela já se reformou e muito reformará as outras. Espera. Então, olha só, como ele nos pergunta, como podemos levar a reformar as leis? Que um dia nossa sociedade vai evoluir, vai melhorar sim. Tudo isso no tempo de Deus, por isso que ele até fala, espera no final da resposta.
o tempo de Deus vai melhorar toda a nossa sociedade. Vai vir espíritos mais evoluídos no nosso conteúdo para que a gente possa crescer, que a gente possa vir com mais sabedoria, com mais conhecimento do bem para a nossa restauração. Então a gente tem que confiar na misericórdia de Deus, os benfeitores amigos, espíritos melhores que vão estar chegando para que ajude nessa reforma dessas leis, que venham homens de bem para fazer que a nossa sociedade não seja punida com tanta severidade, sem uma reeducação para isso. Que a gente fala das nossas prisões, né? Ela precisava ser reeducativa, ela não deveria ser um cativeiro que tá, tipo, pagando salários para eles e não tá mudando em nada, não muda, não ajuda que a conduta daquele prisioneiro melhore, né? Incentiva mais com que muitos mais entrem lá para ter esse salário e viver no comodismo. Então, é uma lei que vai lá na frente, como ele fala, espera, vai melhorar. Nós vamos chegar nesse ponto de um dia ter uma sociedade com um progresso evolutivo, né? Com progresso de legislação realmente humana, solidária e não de perseguição, de matança, de corrupção, né? E aqui ainda tem uma questão que entra num outro tema, que é a influência do espiritismo sobre o progresso. E a questão minha é assim: o espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito em algumas pessoas? A gente vê que muitos já gostam de ser adeptos da doutrina espírita porque ela nos abrange um conhecimento muito bom. E outros ainda não conhecem, mas ainda vai conhecer. Então ele quer saber se vai tornar uma crença popular ou vai ficar só por algumas pessoas. E os espíritos nos dizem: certamente ela se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar o lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse e contra a convicção, porque é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, por amor próprio e outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditórios acham-se mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sobre a pena de se tornarem ridículos. Então, como nós vemos nossa doutrina, ela vai sim, certamente ela vai ajudar muito na crença popular. E a gente também vai ter muito empecilhos, muitas pessoas ainda querendo combater a doutrina espírita para o progresso da humanidade, de conhecimento evolutivo, né? Uns por ambição e materialismo, outros por perseguições. Hoje nós já estamos mais livres desse conhecimento. No tempo mais antigo, né, tinha a queima de livros espíritos, né? Teve toda a perseguição, né, das pessoas que se diziam espírita era toda condenada, né, excluída. As pessoas, né, achavam que somos coisas do demônio. Hoje nós já temos um progresso mais evolutivo de conhecimento nessa parte, que as pessoas já entendem que a doutrina espírita, ela não é coisa do demônio, é sim uma obra de esclarecimento tão profundo da vida e da morte, nos mostrando que a gente vai sobreviver sim. Se a gente não cuidar bem da nossa matéria física, iremos expurgar num lugar de sofrimento, né? Não falar que a gente só vai para o céu, morreu, acabou e pronto, não. Vamos sim dar continuidade ao progresso que deixamos de fazer e tentar fazer o melhor. E com essa lei, né, que todos poderão conhecer, né, e desfrutar desse conhecimento, a gente começa a mudar a nossa conduta, a nossa regra de conduta de vida e saber que o bem melhor é fazer o bem, é estar em paz com Deus e fazer a nossa caminhada evolutiva de amor, perseverança, né, e ensinamento ao próximo. E tem uma nota aqui de Kardec que ainda complementa assim: as ideias não se transformarão senão com o tempo, e jamais subitamente elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer. Pouco a pouco, com aqueles que professam o que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje, certamente, pessoas que confessam essas ideias religiosas em tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só completa a renovação das raças que pode apagar.
Ocorrerá o mesmo com o Espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento da incredulidade, que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é próprio cristianismo que lhe abre os caminhos sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha que destruir e o espiritismo só tem que edificar. Então, olha só como ele fala, né? Que vai ter mais 2 ou 3 gerações, que vai ter um fermento da incredulidade ainda, que ainda vai ter pessoas que ainda não querem acreditar, mas os corações que já têm a abertura para o amor de Deus, para o amor de Jesus, do conhecimento dessa doutrina que tanto nos ampara, que tanto nos acolhe e nos conforta, né, nas coisas que nós aprendemos, né? Nós só podemos agradecer que ela vindo, dissipando, abrindo horizontes para as pessoas que vivem sofrimento e ainda achando que ainda está apegada a um princípio antigo, atrasado, que não tem problema, as gerações vão crescer, vão evoluir, vão frutificar e as coisas no tempo de Deus tudo se germinará. Então nós temos que agradecer pela doutrina, do conhecimento, da bondade, da misericórdia que Deus nos dá, de desfrutar desse conhecimento que nós temos, né? Então, meus amados, a doutrina espírita ela vem como um bálsamo confortador, como consolador prometido, a nos amparar, a nos confortar no entendimento das coisas que não podemos mudar, mas aceitar aqueles propósitos que deixamos de fazer e termos que vivenciar agora o nosso progresso evolutivo, né, de correção, para que nós podemos ter uma boa conduta, uma boa edificação e, junto ao progresso, poder fazer o nosso melhor. Que assim seja, graças a Deus, e junto a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos sustenta, que nos ampara, agradecer com a prece do Pai Nosso por esse momento nosso de leitura, de aprendizado, da maneira que a gente faz, com simplicidade, doando o que nós temos de melhor de nós. E assim, Senhor, os nossos benfeitores amparem a todos e te agradecer por tudo que nos dá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite ou uma boa tarde a todos.